Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo nas maneiras fascinantes como a sociedade define, produz e muitas vezes julga o que chamamos de cultura. A ideia aqui é desconstruir algumas noções que a gente tem como certas e entender de verdade as engrenagens sociais por trás do nosso dia a dia. Vamos lá? Para guiar o nosso papo, a gente dividiu a apresentação em 4 pontos: os significados da cultura, a cultura como juízo, o material e o imaterial, e, para fechar, o erudito e o popular. Começando pela seção 1, os significados da cultura e como a gente pode redefinir o nosso cotidiano. Para começar, a gente precisa ir muito além daquela visão restrita de que cultura é só arte clássica ou educação acadêmica, sabe? Na sociologia, a cultura basicamente é a ferramenta que a gente usa para solucionar problemas cotidianos e interpretar a realidade. É literalmente a estrutura de como a gente organiza a economia, a política e as normas da sociedade. E o mais legal, ela não fica parada. Como a cultura é resultado da nossa ação social, ela está em constante transformação. Olha só que exemplo fantástico da cultura como uma produção viva e ativa, uma celebração de 50 anos da cultura hip hop em pleno centro de São Paulo. Isso dá voz às vivências da periferia urbana, mostrando na prática como as juventudes criam as próprias narrativas e soluções para interpretar o mundo ao redor delas. É a cultura pulsando de verdade. Mas tem um detalhe super importante aqui. Esse processo todo nem sempre é harmonioso, tá? A construção cultural é muito marcada por conflitos e desigualdades. Historicamente, as expressões culturais de grupos minoritários, como indígenas, negros, mulheres e comunidades ribeirinhas, acabam enfrentando muito preconceito. Muitas vezes, os grupos dominantes consideram essas práticas como inferiores. Então, a diversidade existe sim, mas quase sempre resistindo a um padrão que tentam impor. O que nos leva à seção 2, cultura como juízo, e o famoso mito de ter cultura. Pensem nessa frase: nossa, fulano tem muita cultura. Com certeza todo mundo já ouviu ou até falou algo parecido. No dia a dia, a gente usa isso para associar a palavra cultura apenas ao estudo formal, acadêmico, criando uma espécie de régua artificial para medir o valor das pessoas. Mas a sociologia rejeita totalmente esse senso comum. Usar esse termo para dizer que alguém tem cultura e outra pessoa não cria uma hierarquia super injusta. A verdade sociológica é que a cultura é produzida por todo mundo, sem exceção. Ela engloba as práticas e os saberes de qualquer grupo social, e não só de uma elite que teve acesso à educação formal. Entrando na nossa seção 3, o material e o imaterial, vamos falar sobre o tangível e o intangível. Para estudar toda essa vastidão de forma mais clara, as ciências sociais dividem a cultura em 2 categorias. A primeira é a cultura material. Basicamente, são os bens físicos, aquilo que a gente consegue tocar. São as coisas que uma sociedade produz e muitas vezes guarda como patrimônio. Isso vai desde a arquitetura de prédios históricos até a comida no nosso prato, os móveis da nossa casa e, claro, os nossos aparelhos eletrônicos atuais. Do outro lado da moeda, a gente tem a cultura imaterial. Aqui, o foco é a essência intangível de um grupo. Pensem nos saberes passados de geração em geração, nas danças, nos rituais, nas crenças e nas habilidades. É um tipo de patrimônio que não fica guardado numa gaveta. Ele é preservado e mantido vivo através da prática e da memória das pessoas. O contraste entre essas 2 dimensões é sensacional. De um lado, a gente tem a grandiosidade e a rigidez arquitetônica de uma basílica histórica, um exemplo clássico e sólido de cultura material. E do outro lado, a energia vibrante de dançarinos de maracatu em pleno movimento, que é a manifestação pura da cultura imaterial. Ambas são produções culturais formidáveis e têm exatamente o mesmo valor, só se apresentam de formas diferentes. Chegamos então à seção 4, o erudito e o popular, analisando as dinâmicas de classe na cultura. Esse é um dos temas mais fascinantes da sociologia. Como a cultura se mistura com as divisões de classe. A cultura erudita, por exemplo, costuma estar muito ligada às elites. São práticas criadas por essa elite ou para ela, justamente com a intenção de se distinguir do resto da sociedade. É o tipo de cultura que exige espaços super formais e institucionalizados, como galerias de arte clássica ou teatros de ópera. Mas e a alternativa a isso? Para entender as raízes da cultura que vem de outras classes, vamos fazer um exercício e observar os detalhes de uma pintura clássica aos poucos. Começando só com esse pedacinho aqui. Um chapéu simples de um trabalhador rural. Algo do dia a dia, bem pé no chão. Expandindo um pouco mais a imagem, aparece um homem tocando um violão tradicional.
Imediatamente, isso nos mostra uma prática musical que não tem nada de institucionalizada. É algo relacionável, transmitido no boca a boca, totalmente diferente daquela música formal de conservatório. Abrindo mais a cena, a gente vê dois indivíduos compartilhando um momento super casual através da música. Essa é a pura realidade das pessoas comuns. A arte acontecendo no momento de descanso de uma forma totalmente orgânica e espontânea. E notem as roupas rústicas e o ambiente informal. Tudo isso coloca a cena bem longe do luxo dos salões da alta sociedade, mostrando de um jeito muito claro que a produção de cultura e significado acontece em absolutamente qualquer lugar. E, para fechar a imagem inteira, essa parede rústica de pau a pique no fundo consolida o cenário. É um ambiente típico das classes trabalhadoras da época. Todo esse contexto amarra perfeitamente o que a gente chama de expressão cultural popular. Toda essa construção visual que a gente acabou de ver resume na mosca o conceito de cultura popular. Ela nasce e cresce organicamente a partir das lutas, das alegrias e do dia a dia das classes trabalhadoras. E como essas expressões geralmente não seguem as regras rígidas da elite, elas tendem a ocupar espaços alternativos, ficando bem longe daquelas instituições formais que a gente mencionou antes. Colocando as duas lado a lado, o contraste é bem revelador. De um lado, a cultura erudita, super institucionalizada e focada em criar uma distinção de classe. Do outro, a resiliência e a força da cultura popular, que vive em espaços alternativos, tipo as ruas, onde vimos o hip hop agora há pouco, e que se baseia na experiência do dia a dia, muitas vezes desafiando as regras impostas pelos padrões dominantes. Caminhando para o fim da nossa análise, é bom a gente reforçar os pontos principais. A cultura é viva, dinâmica e produzida o tempo todo por toda a sociedade. Aquela ideia de que alguém não tem cultura é só um mito elitista. A gente viu também que a cultura se manifesta tanto no mundo físico, material, quanto no imaterial. E claro, as dinâmicas sociais e de classe criam essas divisões famosas entre o erudito e o popular. Para fechar, deixo aqui uma provocação para a gente pensar. Mesmo com tudo isso que a sociologia nos mostra, será que a sociedade ainda usa o conceito de cultura como uma ferramenta para classificar, julgar e até excluir as pessoas? Ou será que a gente já consegue olhar para a cultura pelo que ela realmente é, a nossa experiência humana, coletiva e compartilhada? Vale a pena questionar o cotidiano ao nosso redor. Um grande abraço e até a próxima!